Eu gostaria de convidar para o palco meus amigos de viagem, Albino, Fernando, Marcel e Lígia, para me ajudar a moderar esse painel. A gente vai contar um pouco de como foi a nossa percepção na viagem da missão Ásia 2025 e que já tem nova data para a próxima missão, de 15 a 30 de maio de 2026. Obrigado todo mundo por estarem nessa comigo. Fernando, está por aqui? Porque quando você apresenta o Albino, você não pode, lembra, né, do nosso combinado, que tem que ficar longe. Bom, eu ia fazer o comentário, mas a gente deixa para o painel. Bora. Deixar os dois grandes juntos. Então, vamos lá, gente. Super obrigada por aceitarem estar aqui com a gente. Obrigada pela presença. Esse é o último painel antes do almoço. Depois a gente retorna às 14h30 e a agenda vai seguir pontualmente, tanto aqui no auditório quanto lá no 67. Está sendo também transmitido ao vivo, então obrigada para quem está online. Obrigada pela nossa equipe aqui de Libras, que está suportando. O nosso painel é para ser realmente bastante interativo. Eu não vou fazer nenhuma pergunta direcionada, até para que a gente possa trocar experiências e falar do potencial do que é um aprendizado in loco, né? As aprendizagens por experiência. Então, o que a Ásia ensinou que nenhum relatório conseguiria explicar aqui para a nossa turma? Uma coisa é ler relatório, outra coisa é viver experiências. O que vocês trazem? Boa tarde. Eu acho que a gente comentou um pouco de manhã que a gente vai para lá achando que a gente vai ver uma coisa muito diferente, que a gente jamais viu, uma tecnologia disruptiva que você vai pegar e aplicar aqui, né, Lígia? E eu acho que quando você vai em loco, você percebe que, ao menos nos lugares que a gente foi, é muito mais uma mentalidade de consistência, de longo prazo, de fazer as coisas bem feitas, de não colocar só o interesse comercial acima de tudo. Então, as escolas lá têm um limite de lucratividade. Eu não sei se vocês vão gostar dessa notícia, mas eles entendem que, quando algo é crucial para o desenvolvimento da sociedade, o capital não pode estar acima do interesse coletivo. E não teve nada de especial. Tudo que a gente tem lá, a gente pode ter aqui. Mas o que tem lá você vê, governo conectado com universidade, conectado com escola, conectado com empresa, criando um modelo que faz o básico acontecer bem feito numa escala bizarra que a gente não tem aqui no Brasil. A China é 1 bilhão e mais 2 Brasis. Né? E a gente dá muito essa desculpa de que não, no Brasil não dá, porque o Brasil é muito grande. A gente é uma província da China. Então, eu acho que, para mim, ficou muito claro de poder sentir isso em loco, de que é um país que pensa no longo prazo, as iniciativas são em longo prazo. Eu lembro que a gente fez até uma pergunta na Tsinghua University, qual que é a sua meta para o ano que vem? O cara falou, cara, em um ano você não constrói nada, né? O cara demorou 2.000 anos para construir uma muralha e a gente está querendo resolver todos os nossos problemas em um ano. Então, esse negócio da consistência, de pensamento de longo prazo, de você trabalhar a educação da base, com ecossistemas conectados, é coisa que não tem em nenhum relatório e que eu acho que você precisa ir lá para sentir que isso é intrínseco na cultura local e não somente para gringo ver, né? Muito boa tarde a todos. Bom, eu acho que nessa linha do Marcel, acho que ele foi muito feliz que ele comentou isso. E talvez uma das coisas que eu vi foi, lógico, na primeira visita que a gente fez, foi na Tsinghua University, e a gente estava conversando ali com o pessoal que era diretor de tecnologia, diretor de inovação, que coordena essa parte de inteligência artificial. E ele começou a contar de algumas iniciativas que eles vêm fazendo, que são iniciativas apoiadas pelo governo, junto sempre com as universidades, que tudo funciona mais ou menos como se fosse um sandbox. Então, qualquer coisa que eles vão fazer e implementar isso em massa em todas as escolas, antes eles testam, com o apoio da academia, com o apoio de todas as universidades, e aí eles validam esse modelo e depois eles começam a escalar. Então, a gente vê que não tem essa questão de inventar roda ou descobrir uma bala de prata. Não, eles são muito consistentes nas suas ações. E aí, a hora que eles juntam isso com um plano de muito longo prazo, que para nós é uma coisa que, infelizmente, não existe, né? A gente, até por uma questão política, a gente tem trocas acontecendo muito constantemente, lá não é uma coisa que existe décadas acontecendo no poder, eles conseguem planejar esse futuro
e seguir uma linha muito clara e muito, diria assim, muito coerente do que eles vão fazer ao longo do tempo. Então, eu lembro, talvez vocês vão lembrar, Marcel, Albino, Guilherme, Lígia, que eles estavam tinham acabado de criar um currículo de letramento digital, de letramento em inteligência artificial para as crianças nas escolas, desde pré-escola, desde os anos iniciais do ensino fundamental. E eu falei, bom, qual que é o conteúdo, né? Qual a base que vocês trabalham isso? E eles comentaram 4 pontos que eu achei sensacional, porque realmente, se a gente for entender a inteligência artificial no dia de hoje, entender o potencial que isso tem lá para frente, a gente não pode desprezar onde nós estamos agora. Então, a base do que eles passavam para essas crianças ao longo desse tempo eram 4 pontos. O primeiro ponto é, IA alucina. Parece uma coisa trivial, mas se a gente não deixa isso claro para as crianças desde cedo, que não é para confiar em absolutamente tudo que a IA está dizendo, isso faz uma diferença brutal no desenvolvimento e na utilização da inteligência artificial para essas crianças. Então, esse é um ponto que eu achei essencial, principalmente por quê? Porque desenvolve o senso crítico, desenvolve a capacidade de pesquisa, desenvolve a capacidade da criança de ela ir buscar e desenvolver curiosidade, tentar entender e validar aquelas situações, que são habilidades que, no dia a dia, são talvez uma das mais necessárias que existe. Eu acho que a gente fica adulto e entra no mercado de trabalho ou na nossa própria vida, não é? Um outro ponto que eles comentam muito forte é a questão da privacidade. Então, eles enfocam muito essa questão da privacidade, da importância de se respeitar a privacidade individual, a privacidade dos outros. Então, não fica aquela coisa meio que a gente vê muitas vezes hoje nos meios de jovens, né, de, basicamente, eles têm quase que um desrespeito com relação ao que está acontecendo ao redor. E lá não, eles prezam muito essa questão do meu espaço, o seu espaço, o respeito, a empatia, a consideração pelo outro, respeitar as diferenças, e essa questão da privacidade ela é soberana. Um outro aspecto que eles comentam, que eles reforçam muito ao longo disso também, que eu achei um ponto muito importante, é sempre utilizar essas questões tecnológicas e essas inovações todas para um bem comum, um bem da sociedade. Então, eles têm até uma expressão que eles usam, que eles chamam de AI for good, né, que é inteligência artificial para o bem. Então, eu fico pensando, puxa, se você desde 5, 6, 7 anos de idade, você já começa a incentivar as crianças, despertar nas crianças, você entender o seu espaço, você entender que você precisa pesquisar e precisa buscar, e que você vai desenvolver coisas que têm um bem comum como objetivo final, eu acho que a gente cria uma base para uma sociedade de muito longo prazo, muito mais eficiente, que talvez aquela coisa imediatista de você somente considerar a escola como um meio preparatório para um vestibular, que, infelizmente, muito acontece disso ainda, e que talvez não tenha essa preparação do aluno para a própria vida, como é que eles pensam. Então, isso é algo que dificilmente a gente vai ver em livros, né? A gente sempre vê aquela questão da evolução tecnológica, aquela evolução, mas sentindo ali, já nas primeira hora, talvez, de visita que a gente teve ali na China, a gente pôde captar essa filosofia de vida deles, desse coletivo, dessa coisa mais de longo prazo, desse preparo da valorização do humano em primeiro lugar. A tecnologia foi feita para servir ao humano, e não vice-versa. Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer a Lígia, o Guilherme e todo o pessoal aí da viagem. Foi bem bacana. E concordo plenamente com tudo. E vou reforçar 2 coisas aqui só. Eu sou da universidade, né? Eu vim do meio universitário. Eu fui diretor de inovação lá eu sou do Paraná. Eu fui diretor de inovação numa universidade pública. E quando eu fui na viagem, eu, obviamente, tinha toda uma visão do ecossistema, tríplice hélice, quantas hélices vocês quiserem colocar, está tudo certo, e quem sabe os conceitos. E quando a gente chega lá, e aí o Guilherme, a Lígia e todo o pessoal da Explore foi muito feliz nisso, a gente via a universidade e a empresa que estava meio que ligada com aquela universidade e as coisas iam se conectando. Então, igual eles falaram da primeira, que é de Tsinghua, a gente viu muita coisa acontecer e logo depois a gente foi na Model Best, que é uma empresa criada por alunos, professores, pesquisadores da universidade. Quem é de realidade universitária aqui sabe que isso, meu Deus, acontece no Brasil? Acontece, mas é um desafio. É um desafio fazer acontecer. Por quê? Porque muitas vezes, principalmente da onde eu venho, da universidade pública, a gente tem uma visão do tipo, eu não posso empreender, eu não posso ganhar dinheiro também com isso. Meu Deus. Lá não. As coisas meio fluem e eles conseguem escalar por causa disso, porque funciona de uma maneira bem clara e funcional. Então, esse ecossistema, de fato, funciona, né? A Model Best, por exemplo, estava no seu 3º ano agora, eles vão fazer, e começou com essa confusão toda de ChatGPT e tudo mais, e eles estão desenvolvendo o quê? Modelos de LLM pequenos. Eles estão pensando em que eu não preciso de uma IA que saiba todo o assunto se eu só quero que ela saiba alguma coisa sobre área X. Eu ensino ela somente a área X, e eu consigo rodar isso no celular,
não preciso de tanto hardware e tudo mais. O fone de ouvido tradutor que a gente tinha, ele tinha, sei lá, 8 línguas que eram offline. Então, a gente ouvia em português o que eles estavam falando, em coreano, em mandarim, porque eles não precisavam pegar, tudo. né? Não precisava saber tudo, precisava saber aquilo. Só que sabia muito bem, só aquilo. E isso em devices pequenos, Exatamente. e daí em celulares, daí a gente estava fazendo até esse contraponto anteriormente aqui, que o conteúdo escolar ele pode caber no device que vai ficar online por muito tempo. E acho que esse ponto, gente, eles estão muito na frente nisso, né? Como o Marcel bem colocou, eu concordo que eu não vi nada assim que eu falei, meu Deus, eu nunca vi. Mas essa capacidade de encapsular, de juntar tudo e fazer em escala é sensacional. E o segundo ponto, para não me alongar muito, é a questão cultural, né? O Fernando bem colocou sobre isso também, então só para reforçar que, obviamente, as coisas funcionam porque eles têm uma cultura de muita disciplina, de muita organização, e eles sabem exatamente o processo que eles querem fazer. Eu até dou um contraponto da nossa realidade aqui, que tudo que a gente for implementar, todo mundo sabe os desafios que é de implementação, né? Lá a decisão vem de cima e eles saem implementando, vamos pensar para baixo e as coisas vão funcionando, escalando, juntando todos os atores que estão nesse ecossistema e as coisas realmente funcionam. E às vezes, como é muito vasto e tem recurso, é como com vários testes AB, né? Então, consegue fazer várias validações, né, e chegar no resultado para que depois escolha qual é o melhor caminho. Bom, uma coisa que eu posso falar um pouco de experiência é que a decisão por fazer essa missão veio justamente pelo o que a China é reconhecida como fazer rapidamente e testar rápido tudo isso. E fazer essa pesquisa, fazer essa curadoria, para mim, foi incrível, que daí eu já aprendi muito nesse processo. E foi um desafio, porque quando você faz uma missão, é lógico que é caro, é difícil pelo tempo, então são pessoas que, eventualmente, têm um certo perfil, mas eu nunca poderia imaginar que o Fernando, com o perfil dele, né, de empresário, né, que conhece muito as tecnologias, estaria conosco, e um pesquisador como o Albino estivesse lá também. Acho que são 2 perfis bem amplos do que poderia estar, porque lá esteve também mantenedor, teve gestores C-level, né, específicos de educação para saber sobre o conteúdo. E aqui, por acaso, inclusive, a gente tem 2 pessoas que praticamente foram os extremos do perfil. E eu fico muito feliz de que esses extremos reconheceram na curadoria conteúdo para o todo. O Albino, eu gostei muito, que ele estava sempre muito empolgado, porque absolutamente tudo era fantástico, e ele conseguia extrair, mesmo às vezes até de um conteúdo, puxa, mas né, isso faz sentido? Ele falou, nossa, mas faz todo sentido, é muito incrível. Então, foi muito legal ter o input do Albino em todo esse processo. Mas, realmente, estar lá é muito diferente. A gente fez um relatório denso, né, Gabas? Denso. Um relatório denso, multifacetado, muito interessante, que vai ser compartilhado também publicamente. Mas isso mostra o quanto que a gente viveu lá, pôde captar. Aliás, o evento está sendo captado por um cartãozinho chamado Cloud, que está sistematizando tudo. Ele transcreve todo o conteúdo com muito mais facilidade de depois assistir ou de pôr em algum outro aplicativo. E esse cartãozinho, no computador, ele sistematiza tudo por IA. Lógico que estivemos lá, a gente vai validar e vai entender. Mas é exatamente o que a gente vai fazer. Além de ter ajudado o Marcel também, que foi grande responsável por fazer esse relatório, a gente vai fazer com esse conteúdo do evento. Então, o IA, né, a gente veio aqui com o Waze, com o Uber, o IA já faz parte da nossa vida. E acho que a gente estava falando no outro painel, o quanto que a gente precisa usar o IA para a gente navegar na IA. Né? Então, acho que tem esse processo. Vou parar por aqui. Não, eu acho que só para complementar, tem uma coisa muito legal. Quando você vai numa viagem para investigar,
tá todo mundo nesse mesmo mote, tá todo mundo muito aberto a aprender. E além dos lugares que a gente viu, impressora que você bota uma prova, ela sai corrigida. Cara, a gente viu coisas muito legais. A gente falou que tem coisas legais, tem gadgets legais. É sacanagem. Né? Apareceu, sai corrigida como se fosse um professor. Como um professor. Em vermelho. Lição, Em vermelho. Circundavam os erros que os alunos cometiam, a própria impressora. Então, imagina, coloca a prova, sai circundado onde errou, com matemática, porque errou, e várias línguas, né? Todas as disciplinas. Sensacional. Então, além de tudo isso que a gente viu que é muito legal, acho que o mais legal é esse perfil diverso, ter trocas e falar, cara, como é que a gente faz isso no nosso negócio? Como é que a gente faz isso na nossa realidade? Como é que dá para levar isso para o Brasil? Como é que dá para levar para pesquisa? Como é que dá para levar para negócio, para instituição pública? Como é que dá para levar para privado? Isso é tão enriquecedor. Muitas vezes as pessoas me falam, Marcel, qual curso de IA você me indica fazer? Porque eu faço muita aula, workshop disso. Eu falo, cara, não faz um curso. Vai fazer um negócio desse. É o mesmo preço, talvez um pouco mais barato você fazer uma imersão dessa, mas eu acho que o aprendizado é tão mais profundo, é tão mais prático, que para mim eu acho que o investimento, eu não estou falando que eu sou contra curso, mas eu acho que curso você tem online, tem tudo que você pode fazer, e esse é um aprendizado diferente de você sentar numa sala de aula, é você viver o aprendizado ali com outras pessoas. E a experiência, a conexão com as pessoas, com o lugar, né, com a cultura que a gente aprendeu. E aí eu queria exatamente dar continuidade e provocar, porque o Albino falou, eu acho que eu não vi nada diferente lá, assim, do que eu já vi. E olha que eu fui executiva desde games, telecom, internet, enfim, foi a primeira vez na Ásia, e eu vi coisa diferente. Primeiro a grandiosidade, e depois tem algo que me trouxe muito, e mexeu, acho que, profundamente com todos nós, o que a gente viu em Seul, né, nos Hagons coreanos, que é uma estrutura física onde as pessoas os jovens que não passam nas universidades, eles fazem cursinho, mas o cursinho é um internato. E esse internato ele usa a IA personalizada de conteúdo, e inclusive dos 11 tops, né, as principais notas, 9 saem deste internato. Então, acho que isso é algo curioso. Não é para a gente julgar se é certo ou errado, né? Eu acho que tem todo um contexto de população, de competição, enfim, de questões socioemocionais. Eu acho que a gente poderia ampliar essa conversa junto com a anterior, com os outros painéis, mas isso foi algo que eu vi que é diferente. Vocês não viram nada diferente? Só eu vi? Vou começar. Questão de tecnologia, tá, gente? Eu sou engenheiro de computação, né? Eu trabalho nessa área de pesquisa, enfim, e eu até brinquei falando desse jeito, porque em questões do que a gente viu lá, de tecnologia, das coisas que tem, isso até adiantando, que a gente vai falar para frente aqui no painel mesmo, a gente sabe fazer igual, a gente consegue fazer isso. Né? Mas o ponto principal, eu concordo com o que ele já falou, eu me assustei até com essa questão do Rangon, porque a gente sabia que existia um internato, a gente tinha uma pré-informação ali de algumas coisas, e esse era um lugar que, por exemplo, a gente não podia filmar muita coisa, a gente não podia tirar foto de muita coisa, a gente estava acompanhado com o pessoal da Embaixada Brasileira, tinha todo um apoio, então, para poder estar lá. E aí você começa a pensar, mas eles vão ficar aqui, para vocês terem uma noção, eles ficam 4 semanas internados e 2 dias eles podem ir para casa. Então, 4 semanas, 2 dias eles podem ir para casa visitar a família. E tem toda a estrutura, tem tudo. E isso é impactante, porque é bem diferente do formato que a gente tem hoje de educação aqui no Brasil. E longe de dizer que está certo ou errado, né? Tanto eles quanto a gente estava lá, nós saímos do Brasil e nós fomos lá, obviamente. A gente tinha que respeitar o que estava acontecendo lá e tentar assimilar tudo o que estava acontecendo. Mas, para mim, assim, o mais diferente de tudo que eu vi é essa capacidade de encapsular. Né? A gente deu o exemplo da impressora. A impressora que faz a correção automática. Em questão tecnológica, quem conhece um pouco aqui é OCR, que igual vocês tiram um scanner do celular, tirando uma foto e vira PDF, é uma tecnologia já antiga. Ela parecia um scanner, de fato, como vocês conhecem, aí, uma multifuncional. O que eles fizeram, gente? Juntaram tudo isso, colocaram uma IA ali dentro treinada com os modelos de ensino deles e como corrigir as atividades. É o 3 em 1 que a gente tinha antigamente, né? Eles juntaram todo o mesmo equipamento. E colocaram IA no meio disso. E acho que essa é a grande capacidade. E o grande ponto aqui é a pessoa que estava usando aquela impressora, gente, ela não precisava saber nada do que eu estou falando de OCR, não precisava saber sobre IA, nada disso, ela só usa. Eu acho que essa é a grande coisa diferente que eu vi em tudo que tem lá, eles conseguirem encapsular as coisas e deixar muito fácil esse uso.
E, de novo, eles vão fazendo e vão testando e vão arrumando, gente. Eles não tentam deixar perfeito de primeiro. Né? Então, foi a Flytek e a Tal que a gente viu muito isso, né? Que assim, não são coisas incríveis, mas dada a agilidade fabril da China, eles conseguem pegar coisas até OEM e ficar, não, você tem um leitor incrível aqui, você tem alguma coisa incrível aqui, junta, faz o produto e vai. Eu acho que essa capacidade deles de aplicar essas tecnologias de uma maneira extremamente eficiente e escalável, isso é algo realmente impressionante. Né? A gente não vê isso em muitos lugares. Eles não são grandes inventores de tecnologia. Eu também percebi isso. Não tem nada assim que você já não viu em alguns outros cantos do mundo. Mas a forma como eles aplicam e escalam, isso é sensacional. Ainda, exato. Agora, Lígia, tem uma coisa que nessa linha de coisas de novidades, né? Eu acho que talvez o aspecto que mais me tenha chamado a atenção, e eu comentei um pouco isso na minha primeira fala aqui nesse painel, é a questão mais filosófica deles mesmo. Isso eu achei muito legal. A gente teve uma das visitas que a gente foi na Universidade de Hong Kong. É uma universidade super conceituada, 40 e poucos mil alunos, acho que a segunda melhor da Ásia, considerada a segunda melhor da Ásia. E a pessoa que era o chefe lá dessa área toda, né, ele fala uma frase meio que en passant, assim, que eu achei super curiosa, que ele falou, puxa, aqui, tudo que funciona do ponto de vista de diretrizes governamentais é sempre AI plus, né? Seria inteligência artificial mais alguma coisa. Então, eu lembro que eu olhei para ele, ele falava assim, AI plus engenharia, AI plus medicina, AI plus educação, AI plus alguma coisa, porque eles entendem, eles já estão nessa linha deles de serem muito mais futuristas, de preparar muito mais para que 10, 15, 20 anos, eles já entendem que o que está acontecendo com a inteligência artificial hoje, o potencial que isso tem de multiplicação de inteligência é algo que é inevitável, não tem como segurar. Hoje, a gente está no comecinho da curva, né? Então, aquilo que a gente disse, puxa, hoje você vai ver as aplicações efetivas, não são aquela coisa totalmente disruptiva, ainda não, ainda está gatinhando ainda, mas é uma criança, nós estamos falando do quê? 2, 3 anos? Né? Agora, quem estuda isso a fundo, essa questão de tecnologia, não sei se vocês sabem, mas o custo da inteligência criado por inteligência artificial, ano a ano, reduz 40 vezes. Então, você imagina, pegar qualquer coisa, o ano que vem custa 40 vezes menos. Não é 40% a menos, é 40 vezes menos. Então, a hora que você projeta isso ao longo do tempo e essa capacidade de evolução, cada 6 meses dobra as capacidades computacionais, as capacidades de geração de algoritmos, as capacidades de geração de inteligência. Então, é inevitável que isso vai chegar numa hora que vai provavelmente ficar muito mais inteligente que nós, seres humanos, para um aspecto específico, que é o aspecto que é essa inteligência QI. Agora, a gente sabe que ser humano não é só isso, né? E nem acho que QI seja diretamente proporcional ao sucesso na vida, etc. Acho que existem vários outros fatores que influenciam dentro disso. Então, eu entendo que a hora que você vê essa questão filosófica de eles considerarem valores específicos de seres humanos, essa questão do AI for good, de usar para um lado positivo, de você ter essas questões de desenvolvimento socioemocionais desenvolvidas e aplicadas, quando você vê toda essa questão de eles terem um senso de coletividade muito maior, eu acho que eles estão muito na frente até do Ocidente nesse aspecto. Isso é alguma coisa que é muito inovadora, porque eles juntam um aspecto mais técnico de inteligência artificial, e eles sabem que isso vai virar uma coisa infinitamente mais poderosa que o ser humano, uma questão matemática, uma questão... A gente tem dificuldade de ver crescimento logarítmico, né? A gente pensa muito linear. Mas a hora que você multiplica 2, 4, 8, 16, 32, 64, a hora que você está na 10ª casa disso, você está em 1024, e se você andar mais um pouquinho, você está em trilhões. Né? A gente não consegue ver essa evolução exponencial, a gente vê muito linear. Né? Então, é 1, 2, 3, 4, 5. E eles já estão meio que envisioning isso, né? Já estão visualizando isso lá no futuro. Então, esse aspecto eu achei sensacional aqui. Eu vou querer pegar o gancho da Singularity, aí, que é justamente isso. Então, Peter Diamandis e o Ray Kurzweil, eles falam justamente, né, da singularidade e tal, mas tem do 6D e desse momento, né, logaritmo que a gente está indo. E na carta do Diamandis dessa semana, ele fala sobre a impressão de matéria, que vai nos levar a gente não precisa de mais nada. Porque se a gente consegue imprimir o copo, a mesa, o carro, qualquer um vai poder fazer isso em algum momento. Então, isso, lógico, é um futuro, mas então, a que ponto vai se tornar o capitalismo? Por que eu preciso de dinheiro para fazer as coisas? É lógico, tem muita coisa envolvida em cima disso, mas um ponto que eu aprendi na Singularity foi: você precisa fazer o amanhã com as ferramentas do amanhã. Então, na hora que... Eu acho que os chineses já estão fazendo isso. Eles não estão pensando o hoje com as ferramentas de hoje. Eles pensam o hoje
com as ferramentas do amanhã. Qual é esse caminho? Eles sabem que daqui a 5 anos, seja a democratização, seja equipamento, seja a impressão 3D, o que quer que seja, onde vai estar, o que vai acontecer. Então, eles já navegam dessa forma. A sensação que dá é que eles tentam pegar na curva do futuro, né? Então eles falam, puxa, hoje nós estamos aqui. Só que se eu for criar uma política educacional, não existe política educacional para um ano. Não existe isso, obviamente. Então eles falam, bom, daqui a 5 anos, onde estaremos? E aí eles já começam a desenvolver as políticas para pegar o ponto de convergência da evolução tecnológica do ser humano e meio que a necessidade do mundo. Claro que tem um exercício aí de futurologia e achismo, né? Não tem como você prever isso. Mas eles tentam. Eles têm acertado, isso que é duro. Ou positivo. A gente está falando tanto aqui. Querem ver um pouquinho do que aconteceu lá? Pode ser? Vamos pôr, Gui, um videozinho? Foram 15 dias intensos, 4 cidades. 3 voos internacionais, um trem rápido e incontáveis aprendizados. Mais de 15 visitas, mais de 10 acordos de gentileza assinados, centenas de quilômetros percorridos e milhares de momentos que ficarão para sempre na memória. Foram dias de aprendizado profundo, trocas genuínas, provocações, trocas de olhares, risadas, reflexões e a minha admiração por todos. Aprendemos sobre tecnologia, inovação e educação, mas, acima de tudo, sobre humanidade, empatia e respeito entre a gente. Nós queremos agradecer cada um que fez parte dessa missão. Obrigada à nossa equipe, que fez tudo que acontecer com excelência. Aos nossos guias incríveis, pela paciência, carinho e sabedoria. E, claro, um agradecimento mais que especial ao Gui Alves. Lógico que eu sou suspeita, mas ele é o cara que fez tudo isso acontecer. Gui, sua persistência, disciplina e visão tornaram possível que talvez tenha sido a maior e mais transformadora experiência educacional das nossas vidas. Nós voltamos para o Brasil diferente, com a mente repleta de ideias, o coração expandido e a certeza de que viajar é uma forma de aprender e aprender é sempre uma forma de se transformar. Obrigada por confiarem no nosso trabalho. A missão Explore a Ásia 2025 é uma jornada entre tecnologia, cultura e humanidade. Obrigada a vocês por organizarem. Obrigada. Obrigada a todos vocês que acreditaram no nosso trabalho. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho, por viajar conosco e aprender junto conosco tudo que a gente viu. E espero que a gente tenha mais viagens pela frente juntos, não só para aprender, mas como essa comunidade que a gente fez. Ela fez enquanto a gente estava viajando, no último dia ela apresentou o vídeo. Obrigado, Lígia. E aí ele me pediu ontem, vamos apresentar um vídeo? E aí eu falei, como assim? Não tem edição. Então a gente conseguiu fazer uma reedição de algo caseiro para trazer aqui para vocês. Bom, o que vocês deixariam aqui de recado? Eu acho que a gente está finalizando o painel, é para trazer um pouco essa vivência. O evento de hoje ele só aconteceu por causa disso. A gente nem tinha esse painel no nosso Summit. A gente encaixou, porque a gente falou, poxa, tudo o que está acontecendo é fruto dessa vivência, que ela precisa ser compartilhada e o conhecimento democratizado. Não foi a gente, não. Foram eles que falaram, vocês não vão falar da missão? Sim, não, mas eu digo, o Summit só está acontecendo porque a missão existiu. Mas então, o painel não existia. O pessoal... Porque, lógico, convidei os participantes, né, para os painéis, mas eles falaram, mas legal, a gente vai falar, né, de regulação e tal, mas não vamos falar da missão? Então, obrigado. Então, a gente está aqui falando um pouquinho da missão, a gente fica sem graça, né, de falar do nosso trabalho, olha como somos todos enviesados, mas eu acho que para dividir um pouquinho aqui para vocês, e o Summit ele é fruto exatamente dessa iniciativa, porque poucos têm a oportunidade de aprender em loco, mas eu acho que a gente tem por obrigação disseminar o máximo possível todo esse conhecimento e tentar trazer um olhar de inovação, trazer algumas iniciativas de IA para esse mundo da educação, sistematizar, que é o grande objetivo do Summit, para trazer alguns relatórios
baseados nas falas dos palestrantes, para que essa conversa se abra e se inicie. Acho que esse é o nosso grande objetivo, né, Gui? Antes da última pergunta, deixa eu só falar aqui. Justamente, essa viagem saiu justamente por uma provocação, né? A gente tem feito viagens para o Salto by Salters, né? Uma conferência muito legal de educação em Austin, Texas, e que em março a gente volta lá com um grupo aberto, tem um grupo fechado da Fundação Itaú que escolheu a gente para poder liderar os executivos e pesquisadores. E então a gente está pensando já em outros destinos, mas vocês instigarem a gente para missões que vocês querem fazer, assim como a missão ASA saiu, a gente pode fazer uma missão não necessariamente fechada para a tua empresa, mas uma missão aberta que, poxa, que legal. Então, o primeiro insight de uma curadoria a gente aceita. Vixe, tá. Finalizar o nosso encontro. Tá. Eu queria finalizar com uma provocação reflexiva aqui para todos nós. Eu acredito que a grande maioria das pessoas aqui seja da área de educação. E eu, de uma certa forma, sou também da área de educação, sou empresário, tenho um negócio na área de educação, tenho um negócio na área de tecnologia também, dentre outras coisas. Mas eu tenho essa paixão pela educação, né? Cresci nesse meio, minha mãe é professora de matemática, meu pai é professor da faculdade de medicina, lá no interior, onde eu cresci. Então, eu cresci nesse meio, eu tenho essa paixão e eu entendo, eu sei que é uma coisa totalmente batida, já piegas até, na educação que vai transformar o mundo, mas é exatamente isso mesmo. E eu queria, então, fazer essa provocação reflexiva, que é algo que eu sempre penso, né? Falo, puxa, nós estamos num mundo, numa época, que muito provavelmente inúmeras coisas vão mudar. Todos nós sabemos que muita coisa vai mudar. Claro que ninguém sabe exatamente o quê, mas já existem uma série de tendências que mostram coisas que vão acontecer. Uma superinteligência surgindo, não sei se em 5, se em 10, se em 15, se em 20, se em 30 anos, mas isso é irrelevante do ponto de vista de humanidade. Nós estamos falando de uma questão de surgimento de robótica, de robôs humanoides. Robótica já existe há décadas, há muito e muito tempo, mas robôs humanoides é algo que está acontecendo num valor acessível, financiado, talvez um custo de menos de R$1.000 por mês por pessoa, para você ter um robô humanoide na sua casa, conectado em toda essa inteligência que pode desempenhar qualquer função. Nós estamos falando de substituição de profissões que talvez você tem relatórios dizendo que 70%, 80% das profissões nos próximos 20, 30 anos deixarão de existir. E, ao mesmo tempo, a gente vê um modelo da educação ainda muito preso em vários aspectos que se repetem a coisas de 100 anos, 150 anos. Pelo menos a gente vê isso ainda, infelizmente, em larga escala, principalmente no Brasil. Claro que não é uma unanimidade, já existem escolas que já estão despontando para uma nova realidade, mas ainda é a grande maioria aquele modelo industrial, aquele modelo que você forma a pessoa, talvez, para ser encaixotado dentro de um sistema. E eu fico pensando, e minha reflexão é, qual deve ser o propósito da educação, principalmente quando a gente fala da educação básica, né? A gente fala, puxa, hoje a gente vê o que é o quê? Preparar para o Enem, né? Tudo feito para memorizar e decorar para fazer aquelas provas passar no vestibular. Só que 20% dos alunos do Brasil fazem faculdade. 80% não fazem. O que a gente está fazendo com esses 80%? E mais, dos alunos que fazem faculdade, desses 20%, a última estatística que eu vi nos Estados Unidos, não sei se tem essa no Brasil, 17% atuam na área que eles estudaram a faculdade. 83% não atuam. Então, nós estamos falando que talvez a faculdade sirva para 3,4% das pessoas, basicamente, diretamente. Claro que indiretamente tem a questão do desenvolvimento pessoal, do network, do relacionamento, do amadurecimento, tudo isso é super válido, eu sou super a favor, mas estou falando do ponto de vista puramente acadêmico, né? Então, acho que se a gente começar, talvez, a dar esse, não diria que é um passo para trás, mas é um infinito para trás, para repensar esse aspecto da educação, o que nós queremos com a educação? Será que a gente quer formar seres humanos para a vida? Ser humanos mais empáticos, mais conscientes, mais até preparados para lidar com esse poderio absurdo que a inteligência artificial e todas as tecnologias vão trazer. Daqui a pouco a gente tem tecnologias. Hoje de manhã estava vendo uma matéria que já existe, apesar de ser proibido, edições genéticas sendo feitas aos baldes, no meio de milionários e bilionários que já estão, não têm filho mais em método tradicional. Eles já fazem lá a gata, cara, sabe aquele filme de ficção científica? Já viram isso? Nós estamos vendo coisas assim que a gente nem sonha que seja possível e que vai acontecer, né? Será que essa educação de ensinar-se memorização para passar no vestibular para 20% das pessoas e 17% vão seguir aquela carreira, será que faz sentido isso mesmo? Ou será que a gente tem que repensar um pouquinho e, de repente, considerar muito mais que somos seres humanos, nós não somos máquinas de calcular. A máquina faz isso 10 vezes melhor que a gente,
memorizar matéria, a inteligência artificial é infinitamente melhor que a gente. Cruzar dados é muito melhor, desempenhar funções automáticas cada vez melhor. No carro, é obviamente que os carros autônomos são infinitamente melhor, já são, que os seres humanos, e assim por diante. Então, acho que isso é algo que a gente devia começar a pensar. Felipe. Não tenho a resposta para isso, não tenho a menor pretensão de ter, mas eu acho que do debate de seres humanos mais conscientes, pensando num prol coletivo de toda uma sociedade, todo um planeta, até eu diria, eu acho que a gente juntos consegue encontrar essa saída, e aí sim, usar todo esse poderio, essa tecnologia a nosso favor, para que a gente possa ter um mundo muito mais justo, muito mais equilibrado, muito mais equânime, muito mais em paz de se viver. E não o que a gente vê hoje, que, infelizmente, essa tecnologia basicamente é usada para espionagem, para guerra, para manipulação e coisas do gênero. Desculpa o drama. Só para encerrar minha parte também, então, pegando o gancho que o Fernando deu até, gente, eu vou tentar trazer a minha visão pessoal até de tudo que aconteceu na viagem. Eu fui com o objetivo... Eu fui a primeira pessoa que fechou a missão com o Guilherme. Eu não conhecia ele. Eu vi esse investimento é uma oportunidade de eu tentar expandir. Eu tinha uma visão, eu trabalho com workshop, trabalho com palestras também, informações. Eu quero ver o que eles estão fazendo lá para eu poder agregar no meu trabalho como palestrante, como formador. E, no final das contas, eu saí uma pessoa totalmente diferente de como eu entrei. E eu digo isso para vocês porque faz 8 meses que eu estava desenvolvendo uma IA para educação e tudo mais, e eu conversei com todas essas pessoas sobre isso, e eu sempre falava, eu tenho muito medo de quando eu lançar isso, porque pode dar algum problema, pode estar enviesado, pode dar algum erro e tudo mais. Eu voltei da China dia 25, eu lancei quinta-feira. Por quê? Porque na China, eles estão preocupados com o quê, gente? Eles estão preocupados com vamos colocar, testar e as coisas vão sendo arrumadas. Se eu ficasse esperando mais tempo ainda, provavelmente outro negócio ia aparecer, enfim, outra pessoa já ia ter feito, lançou antes, ia ganhar esse mercado que eu quero ganhar. A gente lançou uma versão beta, fechou em 20 dias o escopo do que ia estar disponível agora, e as outras coisas vão lançar a partir de janeiro, e a gente colocou no ar, testando, e vamos ver o que acontece. Um monte de coisa está acontecendo já, então acho que essa é a lição, no final das contas, que eu quero deixar para vocês, que se você tiver a oportunidade, vá, que eu te garanto que vai te mudar muito a tua visão de mundo, você vai ter uma visão muito diferente de tudo que a gente está falando aqui. Isso aqui é só um pedacinho, gente. É 15 dias muito intensos. É bem cansativo, já digo para vocês. Faça o exercício antes aí, se você não estiver um pouco em forma, aí você vai sofrer um pouco, já estou avisando. Originalmente eram 13 visitas, a gente aumentou. Foi bem corrido, cansativo, né? E o grupo era muito bom, né? Contatos muito legais. Como bem colocou o meu caso do Fernando, eu criei um cara que eu quero ter amizade com ele por muito tempo, um cara que tomou café comigo umas horas e começou a falar um monte de coisa de negócio e eu ali. Aí daqui a pouco eu falando uns negócios de pesquisa com ele e que dificilmente a gente teria tido essa oportunidade se não fosse na viagem. E eu fiquei impressionado com o conhecimento dele. Vale a pena conversar com alguém. A gente não teria isso, sabe, gente? Então, se você tiver a oportunidade, vá. E se não tiver, tenta criar, gente. Cria a oportunidade, dá um jeito de ir, que foi o que eu acabei fazendo para poder ir também. A Juliana vai com a gente em maio. Ela já está ali com um sorriso largo no rosto. É muito mais do que isso, Ju. Você vai gostar muito. Vocês não têm ideia do que é botar uma viagem dessa de pé. E esses dois aqui fizeram... essa viagem me ensinou muita coisa, mas me ensinou também como você consegue realizar as coisas. Então, o Gui e a Lígia conseguiram fazer uma viagem com uma curadoria incrível, que conseguiu atender a necessidade de todo mundo num grupo tão diverso, tão relevante. Toda a visita foi muito relevante. A gente conseguiu analisar diversos espectros, então desde hardware, software, política pública, universidade, escola, Ragon. É impressionante a competência e a capacidade que eles tiveram. Quem vê pensa que vocês fazem isso há 20 anos, né? Até o guia era legal. Tem uma que a gente precisa chamar a atenção dela. O que a gente aprendeu no ônibus, nas viagens. Então, acho que primeiro eu queria enaltecer isso, dessa competência, esse nível de entrega e de nível de serviço. Por um primeiro produto, foi inacreditável. Assim, não dá para a gente falar nada de mal disso. E segundo, eu acho que é um pouco disso. A gente precisa ir para esses lugares, não com o intuito de buscar uma fórmula mágica, mas com o intuito de aprender, de expandir a nossa mente e de entender que não existe o ideal. Você não vai encontrar o ideal para o teu negócio. Você tem que descobrir o ideal para o teu negócio. Inteligência artificial não tem case pronto. Está todo mundo criando o case agora. Quem está tendo sucesso não está saindo por aí contando. Então, eu acho que, apesar de a gente ir beber dessa fonte e que todo mundo, acho que se tiver
oportunidade, vá, ou como diz, que esse cara me ensinou muito, a gente foi parceiro, muito parceiro nessa viagem, o cara mais empático que eu conheço em viagem. O cara levou um fricô para a viagem, para dividir o quarto comigo, isso é muito... O cara chegou para dividir o quarto, o cara botou um fricô no quarto, eu falei, isso é um prêmio de empatia, é o cara mais empático que eu já vi na vida. Mas de aprender isso, esse nível de... Durou. O nível de interesse desse cara é... Então, eu acho que... Vamos ver o que está acontecendo lá, mas vamos criar os nossos cases aqui. Tem o que é o ideal e tem onde você está. Dá o próximo passo. Acho que a gente fica muito na inércia achando que não é para mim, porque é na China, porque é tecnologia. Não, cara, vê onde é que tu está, dá o teu próximo passo. Abraça esse negócio, faz alguma iniciativa. Faz primeiro, depois melhora. Então, eu acho que é muito mais reconhecer o que foi feito, que pouca gente entende o trabalho que dá de você conseguir agendar uma visita numa escola na China. Gente, meu, vocês não têm ideia. Tem até o e-mail que simplesmente não chega. Então, assim, eu mando o e-mail junto, copiado com o Gabriel, por exemplo, da Embaixada Brasileira, e o Gabriel recebe, e a pessoa não. E ao contrário também, o Gabriel, você não vai responder? Eu falei para você não falar mal do governo. Você falou, eles travaram o seu e-mail. Mas isso não é falar mal do governo. A base, né, do meu e-mail é Google, né, dentro da empresa, e realmente nem todos os e-mails passam. Chegam. E daí algumas coisas algumas empresas que a gente queria visitar, até alguma não deu, e outras se estenderam. Começou 5 meses atrás. Não, está muito longe. E chegou no último mês, não, está muito perto. Então, eu vivi uma adrenalina, mas, ao mesmo tempo, foram confirmações e depois ajustes, e a Vitória também, 2 semanas antes. Olha, não sei se vocês conhecem a Alpha School, que é uma escola, inclusive, inovadora, que a gente visita no South By, lá em Austin. Ela sugeriu, olha, tem essa escola, que é a Moonshot, em Beijing, que é muito incrível, muito inovadora. Será que dá para a gente incluir? E, ela foi super empática e a gente incluiu. A gente, inclusive, fez junto com a Beijing Normal University, que é parceira. A gente ia fazer a visita na universidade, né? E, em vez de ir na universidade, a universidade foi na escola, porque ela treina os professores da universidade. Então, acabou virando uma coisa, né, de muita sincronia, muito incrível. E isso se perdurou em vários momentos da viagem, de como tudo aconteceu. Então, Ju, a gente vai refazer esse caminho, porque realmente ficou incrível. Não sei exatamente quando que a gente vai ajustar para outros, porque realmente cada passo que a gente deu foi memorável. Gui, obrigada. Fernando, Marcel, Albino, obrigada pela confiança, por estarem aqui, né, por se disponibilizarem em falar da missão aqui para as pessoas. Obrigada pela presença. A gente vai pausar agora, volta às 14h30. E eu gostaria também de passar um recado. A gente está com um standzinho da Missão Explore. Quem quiser saber mais sobre a missão, sobre a Explore, é só passar. O pessoal está com o iPad e pode preencher para receber tanto o relatório que o Gui falou, receber os roteiros das missões que a gente tem, dar sugestões das outras, porque aqui, né, a gente está só começando a expandir. Tem desconto para quem está aqui, tem desconto. Obrigada, gente. Obrigado, gente.